E aí, pessoal, tudo bem? Hoje eu vim falar do Vic Vanilla, vou entrar nesse hype do Vic Vanilla aí, dessa polêmica que tá com ele no mundo ocultista. Tá legal isso aí? Vamos falar da era de Aquário também. Vamos falar diretamente disso aí? Sabe que eu nunca começo um vídeo se eu não tiver com o oráculo na mão, né? Quem é Vic Vanilla? Vamos lá. Jovem que se diz judeu, luciferiano. Uns falam que ele é satanista, outros que não. Ele diz que é iniciado em mais de 20 ordens iniciáticas ocultistas no mundo. E é bastante polêmico, rei do TikTok do ocultismo no Brasil, né? E durante a campanha eleitoral 2022, postou vídeo com Lula, dizendo que Lula era satanista e que a turma do satanismo estava, o luciferiano, estava apoiando Lula, depois desmentiu, disse que não. Enfim, é uma personalidade polêmica, né? Muito, gosta muito performático, é isso aí, Vic Vanilla. E aí entrou uma peleja louca aí, recentemente, falando que do Rio Grande do Sul estava sendo amaldiçoado por satanistas que estavam fazendo sacrifício humano e não sei o que, e o Estado lá, do Rio Grande do Sul, sofrendo por conta disso. Mas e aí, Vic Vanilla? Você tá certo, você tá errado? E aí, o que que acontece? Ele também falou muito mal de outros ocultistas, que eu não vou falar o nome aqui para não dar ibope e não dar BO, né? E falou muito mal de outros ocultistas do Brasil, dizendo que são marmoteiros, que não sabem nada, que são mentirosos, que isso e aquilo. E aí o homem começou a despencar, porque aí já virou judeu, já falou que agora ele adora Elohim, né? Como é que é? Adonai Elohim. E além de ser luciferiano, ele é judeu também. E agora tá andando aí com o pessoal dos evangelhos, oferecendo para fazer palestras gratuitas aí dentro das igrejas. Tá desesperado. O que que acontece isso aí? Vamos ver o que que de fato a gente pode analisar? Era de Aquário. O que que é a Era de Aquário? Dentro da astrologia, existe uma ideia de que o mundo passa por períodos que são chamados de era, aonde o Sol vai nascer, ele tem uma potência mais forte dentro de cada signo. Alguns estão dizendo que nós estamos entrando na Era de Aquário, outros dizem que nós já estamos na Era de Aquário, e que a era que terminou foi a Era de Peixes. Antes de Peixes veio a de Áries, antes da de Áries veio a de Touro, né? Então, eles falam assim, ó, quando uma era acontece, ela surge, novidades no mundo acontecem. Por exemplo, a agricultura se firmou no planeta Terra a partir da era de Touro. Geralmente uma era tem de 2000 a 2.600 anos, não há uma exatidão nesse período. Uns falam 2.100 anos, 2.000, 2.500, 2.600, nesse período. Então, mais ou menos aí um pouco mais de 6.000 anos atrás, 7.000 anos, era a era de Touro, e nessa era surgiu aí a agricultura, né? E o deus Touro, né, foi o mais adorado na terra, né? Eles cultuavam mesmo o animal touro, mas assim, não só o touro, mas o touro, o búfalo, né? Eles eram adorados na terra. Depois veio a era de Ares, que era a era das guerras, que as cidades estavam começando a se construir e precisava de se expandir. E aí começou muitas guerras no mundo, guerra entre vários povos, né? Foi a era de Ares. Depois surge a era de Peixes, que é a era dos mestres, né? Jesus é um mestre, o Siddhartha é um mestre, o Mohammed, ou Maomé era outro mestre, entre outros tantos mestres. Eles surgiram no mundo, né, com essa perspectiva de apaziguar a era de Ares e trazer uma nova dinâmica espiritual para o mundo, né? As pessoas ainda viviam muito sob o domínio do sacerdote, é só o sacerdote que limpa do pecado, é só o sacerdote que sabe a magia. Tudo era ligado ao sacerdote, somente o sacerdote te leva até a sua deidade, o seu Deus. E aí entra agora a era de Aquário, e a era de Aquário é mais rebelde. Ela diz o seguinte: não precisamos de mestres, cada um é dono da sua própria religiosidade. Vós sois deuses, todos e cada um de vocês podem chegar diretamente a qualquer espiritualidade, a qualquer deidade que você queira dar o nome, chamar e adorar, você pode chegar a ele. E no extremo você não precisa adorar ninguém, porque você é o seu próprio Deus, você é partícula da criação absoluta e tem todo esse poder dormente dentro de você.
Aí tem, claro, uns parênteses que a gente tem que fazer. As duas maiores guerras do mundo, as guerras que envolveram o planeta inteiro, foram na era de Peixes. Deveria ter sido na era de Ares, mas foi na era de Peixes. Como é que isso justifica isso? Todo mundo dá um desvio, ninguém justifica, né? Para falar assim, ah, esse negócio é meio papo furado, né? Porque como é que pode ter duas guerras mundiais na era de Peixes, que é a era dos mestres, a era de trazer uma evolução espiritual? E essa guerra deveria estar com essas duas guerras deveria ter acontecido lá em Ares, mas não foi, foi em Peixes. E o mesmo começa a acontecer agora. Dizem que agora nós estamos buscando a espiritualidade própria, sem precisar de pastor, sem precisar do papa, sem precisar de padre, sem precisar de babalorixá, sem precisar de alorixá, sem precisar de mestres ou sacerdotes luciferianos, satanistas, seja lá o que for. Tá certo? Isso então é a era. É aquilo que se chama de era, e diz que nós estamos entrando na era de Aquário. Eu acho que realmente está havendo uma mudança no nosso planeta, no nosso universo está havendo essa mudança. Eu percebo as pessoas de saco cheio de igreja, de pastor, de padre, de alorixá, babalorixá, disso e daquilo, sabe? Eu vejo as pessoas de saco cheio. O número de ateus cresceu demais no mundo, embora eu considere eles ateus sociológicos, né? São muito mais ateus por conta das injustiças que eles acham que Deus está fazendo, do que realmente por não precisar de crer numa deidade. Mas o número de pessoas que buscam aí o chamado ocultismo, vamos falar um pouquinho disso também, desse ocultismo cresceu. O que é esse ocultismo? O ocultismo nada mais é do que práticas de resistência, práticas que foram desenvolvidas ao longo dos anos, ao longo dos séculos, ao longo dos milênios para resistir à instituição. O que é a instituição? A igreja. Aqui eu estou falando de teoria da religião, tá? Sob o aspecto da ciência da religião, a teoria de Karl Marx, a teoria de Max Weber, a teoria de Emile Durkheim, entre tantos outros, tá certo? Então eles estão... o ocultismo, ele faz a coisa oculta, enquanto que a religião, teoricamente, deveria fazer tudo aberto, né? Então o ocultismo vai na contramão. Os profetas do ocultismo, e aí contém o ocultismo dentro da Bíblia, a Bíblia cristã judaica, tem lá o ocultismo, outros livros como o Bhagavad Gita também tem, os próprios Vedas, né? Para quem já teve a curiosidade e conseguiu ler alguma coisinha dos Vedas, vê que tem muito ocultismo lá, misticismo, né? Coisas estranhas, práticas estranhas, mata-se animais, mata-se pessoas, oferece sangue, libações, né? Conjura elementos, amaldiçoa pessoas. Aí houve toda esse movimento ocultista, essas pessoas rebeldes contra a instituição, porque a instituição engessa. Principalmente, aí a gente tem que falar das duas maiores do mundo, o cristianismo católico e o islamismo. E aqui no Brasil, especificamente, o protestantismo, chamado evangelho, os pentecostais, nossa, eles estão vivendo a era lá da Santa Inquisição. Tudo é demônio, tudo é pecado. Na cabeça de um evangélico, praticamente tudo no mundo é pecado, que não seja ele, obviamente, e tudo deve ser destruído. É Jesus voltando, Jesus castigando, Jesus voltando, Jesus castigando. Tudo é castigo de Deus. Tudo que acontece. Inclusive o Rio Grande do Sul, castigo de Deus, Jesus está voltando. Essa é uma loucura que está acontecendo dentro dessa gama de religiosos no Brasil. Então, o cristianismo católico era muito regrado. Tudo tinha que ser seguido sua regra. Aquilo que fugia da sua regra era o ocultismo, era pagão, tinha que ser punido. E aí surge a Santa Inquisição e sai matando geral, vocês sabem disso. Violências no mundo todo, por todo lado, né? Uma perseguição terrível, né? O Papa que à noite ele se tornava o mancebo do seu amante, porque os papas e os padres sempre tiveram amantes, né? Homens, geralmente homens, mas mulheres também, mas homens, virava ali o cordeirinho, de dia ele era um machão e mandava matar todas as mulheres, porque eram bruxas. Essa é a realidade, não adianta negar isso não. Isso aconteceu também dentro do protestantismo, quando apoia lá Adolf Hitler, né? Ele era se não me engano, uma igreja presbiteriana, tenho que conferir esse dado, mas ele era um protestante. E os protestantes da Alemanha apoiaram Adolf Hitler, toda a sua crueldade para cima dos judeus. E os judeus também não é flor que se cheira, não. Mataram assim geral no passado e hoje vocês estão vendo o que acontece. Não mexe com o judeu, eles não têm piedade, eles vão até o fim. Eles querem exterminar, eles seguem a Bíblia. A Bíblia o tempo inteiro é Deus mandando exterminar. Entra em Jericó, extermina mulher, criança, idoso, acaba com todo mundo, não sobra ninguém. Continuam fazendo isso. Então o ocultismo foge dessa esfera.
Ele não quer participar desse ciclo de matança, desse ciclo de caixinha fechada, de crueldade, ele sai fora. Saindo fora, ele se torna oculto, então ele tem que fazer as reuniões fechadas, aí começa a desenvolver todo o seu processo. Alguns extremamente teatrais, e aí não é crítica, tá? Mas é porque são muito teatrais mesmo, é vestes, é rituais, é danças específicas, cerimônias muito bem elaboradas, outras extremamente fáceis de se fazer, como a magia do caos, a magia natural, que basta ali um copo d'água e uma vela, ou só um copo d'água e uma plantinha, você já faz muita coisa. As raízes, as religiões de matriz africana, né, que tiveram raiz lá na África, vieram para o Brasil, adota muito esse rito de um misto, né? Rito de magia natural, porque usam muito as folhas, os eués, né? As folhas, perdão, euó, né? Que são as folhas, mas também tem as suas cerimônias, saída de santo, quando aparece ali um orixá, tem toda uma veste, uma dança, uns instrumentos que eles usam, é muito bem elaborado. E isso vem crescendo no Brasil, porque hoje no Brasil não temos o candomblé, a umbanda, o molocô, você tem aí a Jurema, você tem o catimbó, a curimba, você tem rituais que misturam tudo, vários tipos de umbanda esotérica, umbanda sagrada, umbanda antiga e por aí vai, né? Junto agora o neopaganismo, que são a Wicca, né, que é a bruxaria moderna, os neopagãos que fazem um resgate daquilo que foi bruxaria no continente europeu, né? Era o ocultismo lá. Aí as bruxas com chapeuzinho de bruxa, roupinha preta, caldeirão de ferro, varinhas mágicas, tudo isso acontece. Aí o Vic Vanilla aparece agora na história, porque ele se apresenta no Brasil como um representante de tudo isso e mais, o luciferianismo, que é uma religião que é tardia, né? Ela vem lá do Império Romano, que é Lucifere, né? O portador da luz, que não tem nada a ver com o Lúcifer criado aí pela Bíblia, principalmente criado pela Igreja Católica, depois reforçado demais pelos evangélicos aqui do Brasil, que é o do diabo com chifre, com rabo, com espeto na mão, com tridente na mão, que vai te levar para o fogo do inferno, não sei o que, não sei o que, não sei o que, tem nada disso. Lúcifer, né, era o portador da luz, ele que era chamado da estrela matutina, a estrela Vênus, ele que chamava o sol, porque era a última estrela a ser vista no céu antes do nascer do sol, né? Então tem todo um contexto sobre isso aí. Ele traz o conhecimento, é uma religião de busca de conhecimento, de sabedoria, mas mistura com o satanismo. Que aí sim tem a ver com o Satã, né? O perseguidor lá da Bíblia, que depois foi muito, 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 muito mesmo multiplicado. Chegou ali a parecer com os faunos, né, da religião grega, que era também representado pé de bode, chifre, né, um homem cheio de pelo, com as pernas de bode, garras e dentes afiados e não sei o que. Foram mistificando, isso é misticismo, foram mistificando isso aí, as pessoas pegaram 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 1500 anos com isso na cabeça, geração após geração passando. Hoje tem gente que realmente acredita, onde ele olha, ele vê um demônio. Inclusive aqui, ó, eu tenho o pé de bode, que é a garrafa do Exu das Três Encruzilhadas, que se um evangélico ver, vai falar que é o demônio. E ali ao lado dele tem uma imagenzinha de Nossa Senhora dos Navegantes, ali eu tenho um quadro do Ho'oponopono, aqui a gente cultua tudo, né? Então, tá, eu tenho a menorá aqui, ó, e ao ladinho dela, uma vela preta. E a vida é isso. Então, Vic Vanilla aparece fazendo polêmica, falando que ele sabe mais que todo mundo, o cara de uma memória fantástica, o cara que é autodidata, mas de uma memória, se eu tivesse a memória dele, eu tava fazendo concurso aí para ser os grandes cargos do Brasil, né? Que memória que esse rapaz tem. E ele começa a falar mal. Aí o que que acontece, gente? Todo youtuber, TikTok, cai na mesma presepada. Cai na mesma presepada, é querer like por tudo, eles viciam, é pior do que crack. Essas meninas aí que estão em OnlyFans, em TikTok, dançando sem roupa, esses carinha fazendo mentira, inventando fake news da política, vira um vício, né? As pessoas querem porque querem ganhar likes o tempo inteiro. Pega um vídeo desse tamanho aqui, pouca gente vai assistir, eu sei disso. O YouTube não manda pra ninguém, porque o YouTube gosta de bagaceira, né? Mas eu falo a verdade, falo com técnica e falo do que eu tô sabendo falar. Agora, esses aí não, o Vic, igual o Vic, começou a falar besteira e provocar as pessoas, chamar todo mundo pra briga. Por quê? Porque aí, lá naquela rede, alguém ia falar daquela pessoa, ia dar like pra ele, ia vir no canal dele falar. E ouvir o canal daquele outro que ele falou mal.
para saber se a pessoa era aquilo mesmo. E depois vinha aqui buscar o contato com o Vic Vanilla. E nisso ele ia aumentando os seguidores. Bom, chega num ponto que essa fórmula não funciona. Você arruma adversário demais, tá aí Adolf Hitler, né? Arrumou adversário demais, perdeu a guerra, tá certo? Isso acontece. Então, Vic Vanilla entrou numa guerra que ele não tem exército suficiente para vencer a quantidade de inimigos que ele arrumou. Mesmo que ele seja um multidato e fala muito bem, tá por baixo, perdendo os seguidores por baixo. Pior do que perder seguidores, tá perdendo crédito dentro da espiritualidade. E a espiritualidade não se brinca. Recentemente no Brasil, vamos falar do caso do João de Deus, um cara extremamente utilizado pela espiritualidade para resolver muitos problemas, para curar muita gente. Já estive lá no centro dele mais de uma vez, vi gente do mundo inteiro, era Japão, Holanda, Rússia, China, alemão tinha demais, francês, inglês, nossa, ministros do STF, cheguei a encontrar ministros do STF lá. O pessoal ia para se tratar e se curar. Só que o cara caiu no conto da fada, né? Da sua fada maligna, e caiu no conto do poder, do muito dinheiro, da ganância, e o cara foi só caindo, só caindo, só caindo. A espiritualidade puxou o tapete dele e falou: agora você segue o que você fez de errado, e ele tá se lascado, tá se lascado não, já está lascado, tá se lascando. O Vic Vanilla tá no mesmo caminho. Ele brincou com a espiritualidade. Cara, ou ele é luciferiano, ou ele é satanista, ou ele é protestante, evangélico, ou ele é judeu. Não dá para você trabalhar com todas as egrégoras. Se me perguntar, você acredita em Jesus? Sim, acredito. Foi um grande mestre. Ele tem a sua egrégora, que serve a um grupo de pessoas. Né? Só que ele não tem nada a ver com a loucura dessas pessoas. Esses que professam e querem guerra por conta dele. Ele falou assim: para, gente, eu tô nem aí, para, vocês é louco, eu já vim, fiz as pazes aqui, fui embora, vocês estão na loucura. Então, os anjos de Jesus e tudo mais é uma egrégora, assim como acredito na egrégora dos judeus, na egrégora dos luciferianos, na egrégora dos iorubás e várias egrégoras que tem por aí. São agrupamentos de entidades espirituais, energéticas que atuam junto ao ser humano. Não somos. Entre dois seres humanos nesse planeta, eles não tem nada de igual. Entre gêmeos, eles são diferentes. Não existem dois seres humanos iguais, né? Não existe. Então, o Vic foi brigar com quem ele não dava conta. Ele arrumou briga com todas as egrégoras. Todas. E o pessoal e a egrégora dele falou assim: uai, cara, eu vou ter que te abandonar. Você tá louco? Você tá trazendo mais prejuízo do que benefício. Então, essa é a grande situação. A gente está vivendo a era de Aquário. O Vic fez uma coisa interessante dentro dessa era de Aquário. Ele falou: não precisamos de mestres. Porém, ele se pôs na condição de mestre absoluto, sacerdote. Precisamos de mestres, sim. Eu acredito que o mestre hoje é um orientador. É um que vai abrindo e te mostrando o caminho para você seguir. Diferente do sacerdote. O sacerdote já passou a época dele, né? Ele é quem guiava você e só o caminho dele é que estava certo. Ele não deixava você ir para outro caminho. O mestre é diferente do sacerdote. O mestre te mostra os caminhos, vai te ajudando. Assim, ó, vai por aí, vai por aqui, vai por aí que eu vou estar por aqui para te ajudar. Anda com as suas próprias pernas. Esse é o mestre da era de Aquário. Ele é um guia, um professor, um ajudante. Ele não é um sacerdote que vai fazer você ter o contato com a deidade. O seu Deus está em você. É você que vai entrar em contato com o seu Deus. Você pode desenvolver os seus rituais, você pode desenvolver o seu culto, as suas magias, porque é você e o seu Deus. E o Vic Vanilla, ele começou falando isso, mas depois se perdeu. Por quê? Gente, é muito prestígio e ele é muito novo para lidar com tanto prestígio, tanta vaidade envolvida nisso aí, a pessoa se perdeu. E ele se perdeu. Vai se reerguer? Acredito que sim, não com a mesma potência e desde que se torne uma pessoa um pouco mais humilde, aí no mundo espiritual, tá ok? Espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Ele é instrutivo, tá? Não é provocativo e eu dei o meu ponto de vista. Ah, falta um detalhe. E a turma que está atacando o Vic Vanilla? Me parecem todos adolescentes tardios. A parte ruim disso aí é que o ocultismo transpareceu no Brasil como uma reunião de adolescentes cheio de espinhas no rosto, brigando por espaço, brigando por reconhecimento. Um bando de adolescentes rebeldes, lutando um contra o outro e brigando. Gospe aqui se seu pai for mais homem. Ah, eu vou pegar a sua mãe, que não sei, sabe? Uma coisa assim, infantil, não tem outro nome. É preciso que o ocultismo no Brasil, né, ele cresça na personalidade, na maturidade e não fica aí mais brigando com o outro em público.
Quer fazer uma briga? Vai lá e chama no particular e conversa e resolve esse negócio pra lá. Mas não fica expondo no mundo, não. Vic Vanilla, espero que você se erga e vocês que brigaram com ele, espero que vocês também amadureçam e todos cresçam e a espiritualidade venha com força no Brasil. Muito obrigado.